Ninguém entendeu o que aconteceu. Só sentiram o mundo parar. No salão lotado do Solar do Atlântico, entre risadas forçadas e pratos caros, uma garçonete invisível fez algo que calou até o dono do restaurante. Camila Almeida, nova na casa, suava frio equilibrando bandejas enquanto tentava fugir dos olhares afiados da elite carioca. Seu maior talento era passar despercebida. Até aquela noite. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Do outro lado do salão, sentada como uma rainha prateada, Dona Irene Vasconcelos, elegante, expressão doce, mas olhos de quem já atravessou mais tempestades do que parece. Ela tentava se comunicar, discretamente, mas ninguém a entendia. Os garçons a ignoravam. A conversa seguia, e ela parecia cada vez menor no meio do luxo. Foi aí que Camila, contrariando tudo o que aprendeu sobre não chamar atenção, respirou fundo e atravessou o salão. Com as mãos trêmulas, fez um gesto em libras. Silêncio total. A sala congelou. Nunca tinham visto alguém falar com Dona Irene daquele jeito. Com as mãos, não com a boca. A senhora sorriu, um sorriso de verdade, e os olhos dela brilharam de gratidão. Por um instante, até o filho dela, o temido Roberto Vasconcelos, parou de olhar o próprio celular. Camila sabia que naquele momento tinha cruzado uma linha invisível. Não era mais só uma garçonete tentando sobreviver. Agora era alguém que todo mundo queria saber quem era. E quando o silêncio voltou a ser barulho, Camila sentiu que nada naquela noite seria igual. Nem para ela, nem para a família Vasconcelos, nem para quem assistiu à cena. Camila tentou voltar ao seu posto, mas sentia os olhos do salão queimando em sua direção. Era como se cada garfo parasse no ar, esperando o próximo movimento. A mão ainda tremia, não de medo, mas do peso do que tinha acabado de acontecer. Até a chefe do salão, Helena, que raramente largava a prancheta de reservas, lançou um olhar demorado e curioso. Enquanto os minutos se arrastavam, Dona Irene continuava observando Camila com um brilho gentil. O sorriso de gratidão ainda estava ali, pairando no ar, e parecia que as duas compartilhavam agora um segredo silencioso. Roberto Vasconcelos, no entanto, não era homem de deixar passarem coisas estranhas no próprio território. Ele assistia à mãe, calculista, tentando decifrar se aquilo era só gentileza ou o início de um novo drama familiar. Os clientes comentavam baixo. Um casal elegante chegou a perguntar a Helena quem era a moça que conseguia fazer sinais para a matriarca Vasconcelos. A chefe, orgulhosa, respondeu apenas que era uma nova contratada, inteligente, esforçada, mas não entregou mais. Não que soubesse muito. Pouco tempo de casa, ninguém sabia da vida de Camila, só que trabalhava em silêncio e agora tinha colocado o restaurante inteiro sob um feitiço momentâneo. Camila se ocupava limpando uma mesa próxima à janela, de costas para a sala. Sentia cada músculo tenso. Por dentro, tentava se convencer de que nada mudaria. Amanhã tudo voltaria ao normal. Só que não voltaria. Dona Irene levantou-se devagar, com uma classe que poucos conseguem sustentar depois de certa idade, e foi até o toalete. Antes de sair do salão, virou-se para Camila, fez um gesto com as mãos em libras, como quem diz, obrigada de verdade. Ninguém entendeu, mas Camila sorriu de volta, mais por impulso do que por coragem. Assim que a senhora sumiu pelo corredor, Roberto se levantou abruptamente. Camila gelou. Aquele tipo de homem não costuma agradecer, e muito menos ignorar quem se aproxima de sua família. Roberto parou ao lado do balcão, fingiu olhar o cardápio dos drinks, mas mantinha Camila sob mira. Você pode vir aqui um instante? A voz não era alta, mas carregava a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. O coração de Camila disparou. Passos lentos, ela caminhou até o balcão. Helena tentou intervir, mas Roberto fez um gesto discreto. Não era um pedido, era uma ordem.
Camila ficou de pé, segurando o pano de prato como se fosse escudo. Você conhece minha mãe? A pergunta veio seca, sem rodeios. Camila balançou a cabeça olhando para os próprios pés. Não, senhor. Eu só percebi que ninguém estava conseguindo entender ela. Roberto a olhou nos olhos, buscando falhas. Você sabe Libras? Aprendi na faculdade, sim. Letras, UFRJ. A resposta saiu mais rápida do que Camila planejava. Por um segundo, ele pareceu surpreso, mas logo voltou ao olhar frio. Interessante. Raro encontrar alguém assim trabalhando aqui. Camila engoliu em seco, sentindo o chão escorregar. Foi sorte dela. E minha também, senhor. Antes que Roberto pudesse perguntar mais, Dona Irene voltou ao salão, parecendo rejuvenescida. Ela sorriu ao ver Camila, como se fosse uma velha amiga reencontrada. Roberto observou a cena, ainda tentando entender de onde surgira aquela intimidade. O silêncio entre mãe e filho era pesado, quase visível. Dona Irene tocou no braço do filho, sinalizou em libras com agilidade. Ele respondeu apenas com um aceno breve, mas não tirou os olhos de Camila. A noite prosseguiu, mas nada era como antes. Camila percebeu os colegas cochichando na copa, a chefe vigiando de longe, os clientes arriscando olhares curiosos. Helena passou perto, disfarçando um sussurro. O que foi aquilo? Você sabe o que acabou de fazer? Camila fingiu não ouvir, mas dentro dela algo mudava. Era como se o velho medo de ser notada desse lugar a uma coragem nova, uma centelha tímida, mas que já começava a crescer. Quando o jantar se aproximou do fim, Dona Irene chamou Camila com um gesto sutil. A garçonete se aproximou, pronta para mais um pedido, mas Irene surpreendeu. Com um sorriso, apontou para a própria pulseira, uma joia fina, delicada, e, em libras, agradeceu novamente. Obrigada, você me fez sentir viva hoje. Camila quase chorou, mas manteve a postura. Os últimos clientes foram saindo aos poucos. Na porta, Roberto lançou um último olhar para Camila, um olhar entre o respeito e o desafio, como quem diz: eu vou descobrir quem você é. Helena fechava a caixa do bar, fingindo não ouvir nada, mas com uma sobrancelha arqueada, vigiando cada passo. Camila recolheu as últimas taças, passando os dedos no tampo gelado das mesas. Sentia o próprio nome ecoando baixinho nos corredores, misturado aos boatos. Não sabia o que viria pela frente, mas naquela noite alguém finalmente tinha visto além da bandeja. E isso para ela já era o começo de tudo. A porta se fechou atrás do último cliente. O salão, enfim, voltou ao seu barulho habitual. Mas Camila sabia. O silêncio que ela e Dona Irene tinham compartilhado jamais seria esquecido. A noite tinha terminado para quase todos no solar do Atlântico. Mas para Roberto Vasconcelos, aquilo era só o começo. Ele caminhava entre as mesas vazias, com passos calculados, a cabeça fervendo de perguntas. O gesto de Camila com sua mãe tinha lhe tirado a paz. Não era fácil surpreender um Vasconcelos. Desde cedo, Roberto aprendeu que no universo dos ricos, cada aproximação carrega uma intenção oculta. Gente demais se aproxima, esperando colher vantagens. Gente demais finge generosidade para entrar pelas portas que ele sempre manteve trancadas. O episódio daquela noite parecia gentil, mas cheirava a mistério. Ele já vira pessoas se infiltrarem na vida de sua família, usando de todo tipo de disfarce. Advogados, jornalistas, até supostos amigos. Uma garçonete desconhecida, que sabia Libras e ainda causava impacto em Irene, acendia todos os alertas vermelhos no painel mental de Roberto. Ele subiu ao escritório do restaurante onde tinha deixado o laptop, dizendo a si mesmo que não era paranoia. Era prudência. O relógio marcava quase meia-noite, mas ele abriu o navegador, puxou um café amargo e começou a buscar o nome completo da jovem, Camila Almeida. Encontrou uma ficha modesta no cadastro do restaurante, nada que chamasse atenção. Mas o sobrenome não era estranho. Sentia que já ouvira aquele nome antes.
Talvez em alguma reunião, algum caso judicial abafado, alguma conversa da mãe. Fez algumas buscas rápidas, enquanto o silêncio do restaurante era quebrado apenas pelo barulho das cadeiras sendo arrastadas e dos talheres recolhidos pela equipe da limpeza. Vasculhou perfis de redes sociais, buscou matérias antigas, nada demais à primeira vista. Só que quanto mais tentava encontrar um motivo simples, mais Roberto se incomodava. Pessoas comuns não causam aquele tipo de reação em Irene Vasconcelos. Quando percebeu, já estava com 3 abas abertas em processos da UFRJ, rastreando participações em eventos e nomes de ex-alunos. Ali estava Camila de Souza Almeida, ex-universitária, envolvida em projetos de extensão, destaque em trabalhos acadêmicos de inclusão. Mas, curiosamente, o histórico dela terminava abruptamente 2 anos antes. Nenhuma conclusão de curso, nenhum registro de formatura, só um sumiço. O tipo de ausência que grita mais que uma manchete. Roberto fechou o laptop, pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para um conhecido no ramo jurídico. Pediu para verificar discretamente o nome dela nos tribunais. Ele sabia ser paciente quando queria. O silêncio pesava mais do que qualquer resposta. Antes de sair do escritório, ouviu a voz de Helena chamando, dizendo que estavam fechando o salão. Roberto desceu as escadas, parou junto ao bar e ficou ali, observando Camila recolher as últimas xícaras. A postura dela era cuidadosa, quase calculada, como se cada movimento precisasse de aprovação invisível. Helena percebeu a tensão e se aproximou, baixando a voz. "Posso ajudar em algo, Sr. Vasconcelos?" Roberto ergueu as sobrancelhas, fingindo desinteresse. "Só estou esperando minha mãe. Achei curioso o talento da nova garçonete." Helena sorriu, como quem conhece cada segredo do salão, mas escolhe não contar. "Camila é boa. Trabalha duro. Não dá trabalho. E pelo que vi hoje, conquistou Dona Irene. Faz tempo que não a vejo tão animada." Ele analisou a chefe de salão por um instante, procurando pistas em cada resposta, mas Helena não deixava transparecer nada além do que queria. Dona Irene surgiu pouco depois, risonha, trazendo consigo um perfume leve de lavanda e a alegria tranquila de quem se sentiu incluída. Ela tocou o braço do filho, sinalizando em libras, e mesmo sem voz, a mensagem era clara. "Essa menina é especial." Roberto sorriu de lado, mas por dentro a inquietação só crescia. Ele agradeceu à mãe, pegou a chave do carro e, antes de sair, olhou para Camila mais uma vez. A garçonete sentiu o olhar, respirou fundo e tentou desviar, mas não conseguiu. Por um instante, os dois ficaram se estudando de longe, cada um tentando ler o outro sem entregar nada. Era como um jogo de xadrez silencioso. Cada movimento poderia custar caro. Camila percebeu a desconfiança no olhar de Roberto. Sabia que a aproximação dela com Dona Irene tinha sido ao mesmo tempo um alívio e um problema. Tinha feito o que achava certo, mas agora sentia o peso de ter sido notada demais. Enquanto o restaurante finalmente se apagava, Camila vestiu o casaco, pegou a bolsa simples e saiu pela porta dos fundos, caminhando rápido pela rua fria do Leme. No caminho, sua cabeça girava entre orgulho e apreensão. Será que tinha ido longe demais? O gesto que fez por empatia agora parecia um erro perigoso. Do lado de dentro, Roberto observava pela janela, só o reflexo do próprio rosto devolvendo dúvidas. Não era fácil confiar em estranhos. E nos negócios, quem aparece do nada normalmente está atrás de alguma coisa. Naquela madrugada, enquanto o rio dormia, 2 mundos diferentes estavam prestes a colidir. De um lado, a desconfiança afiada de quem já foi traído. Do outro, a esperança miúda de quem só queria recomeçar. O solar do Atlântico já estava em silêncio, mas ninguém ali conseguiria dormir como antes. Principalmente Roberto Vasconcelos. A manhã seguinte nasceu preguiçosa,
com a névoa ainda agarrada às árvores do bairro e o cheiro de café forte escapando pelas frestas da cozinha do solar do Atlântico. Camila chegou cedo, olhos marcados pela noite mal dormida e a cabeça latejando de ansiedade. A recepção estava vazia, só Helena ajeitando as cadeiras, como sempre fazia antes de abrir as portas para o dia começar. A chefe lançou um olhar rápido, curioso, mas não disse nada. Camila atravessou o corredor, sentindo o frio do piso de mármore subir pelos tornozelos. Passou pela sala de funcionários e deixou a bolsa no armário, tentando não pensar nos olhares da noite anterior. O celular vibrava no bolso, mas ela não quis olhar agora. Queria fingir que o mundo lá fora não existia, pelo menos por alguns minutos. No jardim lateral, Dona Irene já esperava. Estava sentada num banco de ferro, sob a sombra de uma mangueira, as mãos repousando no colo. Usava um vestido azul claro e um lenço branco amarrado ao pescoço. O sol filtrava pelas folhas, desenhando manchas douradas sobre a pele dela. Camila hesitou na porta de vidro, mas Irene acenou com um gesto tranquilo, convidando-a a se aproximar. O coração de Camila acelerou. Andou devagar até o banco, sentando-se ao lado da matriarca, sem saber ao certo como começar. A brisa da manhã trazia o cheiro do mar misturado ao perfume suave de lavanda de Irene. Por alguns instantes, ficaram ali em silêncio. Irene olhou para Camila e sorriu de leve, os olhos brilhando de uma alegria serena. Então fez um gesto com as mãos, perguntando, em libras, se Camila estava bem. Camila demorou um segundo para processar. Depois respondeu também em libras, dizendo que sim, embora não soubesse como explicar tudo o que sentia. Irene assentiu, compreensiva. Por um tempo, trocaram frases simples. Você dormiu? Um pouco. Eu também. O silêncio do jardim era diferente do silêncio do salão. Aqui, as palavras pareciam crescer, ganhar corpo, dançar no ar. De repente, Irene pousou a mão sobre a de Camila, num gesto delicado e acolhedor. Sinalizou devagar. Você aprendeu libras na faculdade? Camila assentiu, olhando para as próprias mãos, que agora pareciam pesadas. Por quê? A pergunta veio suave, mas bateu fundo. Camila hesitou, os olhos se enchendo de lembranças que ela tentava enterrar desde o dia em que deixou a universidade. Respirou fundo, sinalizou pausadamente. Eu estudava letras, queria ser professora, mas tudo mudou. Tive problemas, parei de estudar. Irene percebeu o peso daquelas palavras, segurou a mão da jovem com mais firmeza. Que problemas? Camila engoliu seco. Olhou para o horizonte como se pudesse achar a resposta entre as folhas da mangueira. Sinalizou baixinho. Fui acusada de algo que não fiz. Roubo de verba, montaram um dossiê falso, meus colegas se afastaram, eu fugi. As mãos de Irene tremularam, como se sentissem a dor da garota. Os olhos da matriarca marejaram por um segundo, mas ela manteve a postura de quem já viu muita coisa na vida. Você nunca contou para ninguém? Camila balançou a cabeça. Só minha mãe. E ela não pôde fazer nada. Ficou doente pouco depois. Eu precisei trabalhar, parar tudo. Era o único jeito de pagar as contas. O sol subiu mais um pouco, aquecendo as costas de ambas. Irene acariciou de leve o braço de Camila. Sinalizou. Eu também perdi tudo. Uma vez. Era jovem. Achava que tinha amigos. Quando precisei, todos sumiram. Camila sentiu a garganta apertar. A conexão entre elas parecia antiga, como se fossem parentes de alma, unidas pela dor e pela coragem de sobreviver em silêncio. Durante alguns minutos, trocaram histórias só com os olhos, sem precisar de palavras. Irene então respirou fundo, ajeitou o lenço no pescoço e disse, em libras, quase como um segredo, não carregue essa culpa. Você fez o que pôde. Quem mente uma vez, sempre teme quem sabe a verdade. Camila não respondeu. Só fechou os olhos e deixou uma lágrima escorrer, rápida, limpando um pouco da poeira dos anos.
Quando abriu os olhos, Irene estava sorrindo. Tocou o rosto da jovem, num gesto de mãe, e depois se levantou com leveza. Hoje você tem uma nova chance. Eu vou estar aqui. O vento soprou mais forte, balançando o lenço branco, como se o mundo inteiro quisesse participar daquele pacto silencioso. Camila agradeceu em libras, um agradecimento tímido, mas sincero. Ficaram mais alguns minutos ali, sentindo o tempo passar devagar, como se o relógio tivesse pena das duas. No fim, Irene fez um último gesto, dessa vez um convite. Me ensine mais libras? Camila sorriu de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Os problemas do passado ainda estavam ali, mas agora compartilhados pareciam menores. O sino do salão tocou ao longe, sinalizando que o restaurante estava para abrir. Irene se despediu, deixando Camila sozinha no jardim, mas não solitária. Naquele dia, Camila percebeu que nem todo silêncio é vazio. Alguns silêncios são abrigo, são casa, são começo. O resto do dia parecia querer passar despercebido, mas o coração de Camila não acompanhava o relógio. O jardim, que pela manhã fora abrigo, agora era só paisagem atrás da vidraça. Entre bandejas, talheres e pedidos que vinham e iam, ela tentava não se perder nos próprios pensamentos. Dona Irene cruzava o salão de vez em quando, sempre lançando um sorriso cúmplice, enquanto Helena mantinha tudo sob controle, sem deixar o clima pesar sobre a equipe. À noite, o restaurante ganhou aquela luz âmbar que fazia os clientes se sentirem especiais. O movimento era intenso, gente importante em todas as mesas, e Camila mergulhou no trabalho para esquecer o resto. Mas havia uma sensação estranha no ar, como se alguém observasse cada passo seu. No intervalo, ela foi até o armário dos funcionários pegar um casaco, já prevendo a friagem do fim do expediente. Assim que abriu a porta, um envelope branco despencou sobre seus pés. O nome Camila estava escrito à mão, num traço elegante, quase familiar demais. O frio subiu pela espinha antes mesmo de ler o conteúdo. O papel, dobrado em 4, continha uma única frase: saia enquanto pode. Não pense que esqueci. Você sabe o que fez. No canto inferior, um pequeno símbolo desenhado em caneta preta, as iniciais LS. Camila sentiu o chão sumir sob os pés. Só uma pessoa assinava daquela forma: Leandro Siqueira, o passado que ela lutava para enterrar. O ex-noivo, o advogado da elite, homem charmoso por fora e venenoso por dentro. Ele era o tipo de gente que fazia questão de nunca perder. O coração dela disparou. Por um instante, o barulho da cozinha ficou distante. A mão tremia ao dobrar o bilhete, e a mente viajou para outra época, outro cenário. Os corredores da UFRJ, os sorrisos falsos, os amigos que sumiram quando tudo desabou. Camila guardou o bilhete no bolso, tentando retomar o controle da respiração. Precisava manter o rosto impassível. Voltou ao salão, bandeja na mão, atendendo um casal que exigia atenção, mas o sorriso já não saía natural. A cabeça martelava perguntas. Como Leandro soube onde ela estava? O que ele queria agora? Seria só vingança ou havia algo maior por trás daquela ameaça? Naquela noite, cada cliente parecia suspeito. Cada risada alta soava como deboche. Helena percebeu que Camila estava diferente, mas não quis apertar. Apenas ficou de olho, atenta a qualquer sinal fora do normal. Quando o movimento do salão diminuiu, Camila foi ao banheiro lavar o rosto. Olhou para o espelho e quase não se reconheceu. Era a mesma garota que sobreviveu a uma tempestade, mas agora o medo antigo voltava a ocupar espaço demais. O celular vibrou no bolso. Mensagem de um número desconhecido. Acha que pode se esconder para sempre? Dessa vez, o pânico quase transbordou. Saiu do banheiro apressada, sem nem enxugar as mãos direito, e deu de cara com Dona Irene, que vinha pelo corredor. A matriarca percebeu o desespero nos olhos da garçonete, segurou seu braço com delicadeza e sinalizou. O que aconteceu?
Camila hesitou. Por um instante, pensou em mentir, em dizer que estava tudo bem, mas não conseguiu. Olhou ao redor, certificou-se de que estavam a sós e mostrou o bilhete. Irene leu, os olhos se tornando mais sérios. Ela fez um gesto que significava: "Você está com medo?" Camila assentiu, respirando fundo para conter as lágrimas. Sinalizou: "É alguém do meu passado. Ele quer me prejudicar." Irene segurou suas mãos com firmeza, como quem empresta coragem. "Você não está sozinha, não agora." Helena, que observava de longe, se aproximou discretamente. "Precisa de um tempo, Camila. Se quiser ir para casa, eu cubro seu turno." Camila balançou a cabeça. "Não, preciso terminar. Se eu fugir, ele ganha." A noite se arrastou em ritmo estranho, como se o tempo esticasse só para testar a resistência dela. Roberto Vasconcelos passou pelo salão, parou alguns segundos observando Camila. O olhar dele estava diferente, mais atento. O dono do restaurante, normalmente ausente, apareceu de repente para conferir o movimento. Mais gente importante, mais olhos curiosos, mais perguntas não ditas. Ao fim do expediente, Camila esperou todos saírem para então pegar as coisas no armário. O restaurante agora era só sombras e reflexos nos espelhos. Quando abriu o armário de novo, outro papel branco a esperava. Um recorte de jornal antigo, reportagem sobre o escândalo de desvio de verba na UFRJ e embaixo, de novo, as iniciais LS. Ela guardou o recorte junto do bilhete, fechou os olhos por alguns segundos e respirou devagar. O mundo lá fora já era barulho de carro passando na avenida, mas dentro dela, o passado tinha voltado para cobrar o que ficou pendente. Antes de ir embora, passou pela cozinha para dar boa noite a Helena. A chefe notou o cansaço e sussurrou: "Se precisar, me chama. Qualquer coisa." Camila saiu do restaurante com o bilhete no bolso e um peso novo nos ombros. Sentia que aquele era só o começo de uma guerra silenciosa. Na esquina, viu um carro preto parado, o mesmo modelo que Leandro usava anos atrás. Não deu tempo de conferir. Apressou o passo, tentando convencer o próprio coração de que ainda podia lutar. O passado tinha voltado, e dessa vez não vinha só para assombrar, mas para mudar tudo mais uma vez. Roberto Vasconcelos já não conseguia se concentrar em nada além da garçonete misteriosa que abalara a paz da mãe e acendera a curiosidade de todo mundo. Na noite seguinte, ao chegar ao solar do Atlântico, evitou o salão principal e foi direto ao escritório nos fundos, onde mantinha arquivos e papéis de negócios que ninguém tinha autorização para mexer. Com a luz do computador iluminando o rosto, digitou o nome completo: Camila de Souza Almeida. O sistema de buscas internas do Grupo Vasconcelos era melhor que qualquer rede social. Logo encontrou registros de entrevistas, informações de RH e algumas anotações incompletas de referências profissionais. Tudo parecia limpo até demais. Roberto sentiu que estava perdendo tempo. Ligou para um contato antigo, alguém acostumado a cavar sujeira quando necessário. "Preciso de um dossiê completo", pediu, voz seca. "Qualquer detalhe, me avise." Enquanto aguardava retorno, caminhou pelo restaurante observando a rotina. Helena estava sempre de olho em tudo, mas dessa vez percebeu a atenção redobrada de Roberto. Ele trocou poucas palavras com a chefe, mas não perdeu Camila de vista por um segundo sequer. No salão, Camila trabalhava em modo automático, tentando ignorar a presença de Leandro espreitando nos cantos da memória. Mas cada novo cliente parecia um possível informante. Cada sorriso falso carregava uma ameaça velada. O bilhete ainda queimava no bolso, e a sensação de estar sendo observada aumentava a cada minuto. Helena notou a inquietação da funcionária e a chamou para um papo rápido na copa. "Está tudo certo com você?" Camila hesitou, pensou em contar tudo, mas apenas murmurou que era só cansaço. Helena não acreditou, mas não pressionou. "Se precisar de mim, só falar." No meio do expediente, um garçom entregou a Camila uma comanda com um pedido estranho.
Mesa 6 quer falar com você, sussurrou baixinho. Camila olhou de longe e reconheceu a silhueta elegante, terno impecável, sorriso afiado. Leandro Siqueira, em carne e osso. O sangue gelou. Ela se aproximou da mesa, tentando manter a calma. Leandro sorria como se fossem velhos amigos reencontrando o passado. Não esperava te ver aqui, Camila, disse em voz baixa, maldosa. O mundo é pequeno, não? Camila fingiu educação, recolheu o pedido sem olhar nos olhos dele. Leandro não se deu por satisfeito. Espero que esteja aproveitando essa nova vida. Só tome cuidado para não repetir velhos erros. O recado estava dado. Roberto observava a cena de longe, sentiu a tensão no ar e resolveu agir. Minutos depois, chamou Camila para uma conversa rápida no escritório. O ambiente era frio, cercado de pastas e cheiros de papel antigo. Você conhece o advogado da mesa 6? Perguntou direto. Camila hesitou antes de responder. Já conheci. Roberto não perdeu tempo. Por que ele te ameaça? Camila abaixou a cabeça. Ele acha que sabe coisas sobre mim, mas ele mente. Roberto percebeu a fragilidade, mas não aliviou. Se você estiver mentindo, vai sair pior para você. Minha família não aceita traições. A tensão era sufocante. Camila ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu não fiz nada do que me acusam, disse, baixo, mas firme. Roberto se apoiou na mesa, os olhos cheios de perguntas não ditas. Se está falando a verdade, vai precisar provar. Mais tarde, já quase fechando o restaurante, Roberto recebeu o retorno de seu contato. O homem do outro lado da linha detalhou. A garota tinha um futuro brilhante na UFRJ, mas sumiu de repente. Teve um escândalo abafado, desviaram dinheiro, várias pessoas se afastaram, mas nunca houve prova contra ela. O nome de Leandro Siqueira aparece no processo como testemunha-chave. E há rumores de que ele pressionou outros colegas a deporem contra ela. Roberto ouvia tudo em silêncio, os olhos fixos na tela do computador. Agora a história fazia sentido de outro jeito. Não era só sobre uma garçonete, era sobre uma vítima de armação, alguém que se tornou fantasma para sobreviver. Enquanto isso, Camila encontrava apoio silencioso em Dona Irene, que, a cada intervalo, lhe ensinava um novo gesto em Libras e partilhava confidências. A conexão entre as duas crescia, alimentada pela confiança e pela dor dividida. Helena continuava protegendo a equipe como podia, percebendo que havia um jogo maior acontecendo nos bastidores do solar. O restaurante inteiro parecia respirar o suspense que se instalava a cada noite. Antes de ir embora, Roberto foi até o jardim, onde encontrou Dona Irene e Camila conversando em silêncio. Por um momento ficou apenas observando, absorvendo a cumplicidade entre as duas. Depois se aproximou. A partir de agora, quero saber tudo o que acontece aqui. Nenhum detalhe passa sem que eu saiba. Se alguém ameaçar você de novo, me avise primeiro. Camila assentiu, o olhar entre o alívio e o medo. O jogo dos bastidores estava armado, e para cada verdade revelada, mais perguntas surgiam. No solar do Atlântico, ninguém mais dormia tranquilo. O solar do Atlântico se transformava para as noites especiais. Luzes douradas pendiam dos lustres antigos. O cheiro de flores frescas se misturava ao perfume doce das sobremesas. Uma festa privada reunia empresários, políticos e artistas, cada um vestindo o próprio segredo sob o brilho dos cristais. Camila, de uniforme impecável, circulava entre as mesas com uma bandeja de champanhe e o coração batendo mais rápido do que deveria. Era impossível relaxar. Cada novo cliente parecia trazer um risco de reconhecimento, e a presença constante de Roberto, sempre de olhos atentos, deixava claro que tudo podia explodir a qualquer instante. No canto reservado do salão, Dona Irene assistia tudo como uma sentinela silenciosa. Ela fazia questão de acompanhar Camila com o olhar sempre que podia.
Quando as duas tinham um instante livre, trocavam gestos rápidos em libras, criando pequenas ilhas de cumplicidade no meio do luxo e da falsidade. Helena, a chefe do salão, estava ainda mais alerta, percebendo que o clima pesava a cada rodada de taças servidas. A noite parecia correr bem, até um cliente embriagado, já conhecido pelo jeito arrogante, se levantar no meio da festa. Ele olhou fixamente para Camila enquanto ela servia uma mesa próxima. Os risos diminuíram. Ele falou alto, mais alto do que deveria, arrastando a atenção de todos. Eu conheço essa garçonete. Não se enganem com esse rostinho inocente. Ela foi notícia, acusada de roubo e fraude. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Os convidados, antes distraídos com os próprios problemas, agora olhavam para Camila como se ela fosse o grande espetáculo da noite. O sangue de Camila gelou. Tentou manter a postura, mas sentiu as mãos tremerem. O cliente insistiu. Não vai responder? Vai fingir que ninguém sabe o que você fez na universidade? A vergonha escorria por todo o corpo dela, queimando feito ácido. Por um instante, pensou em fugir, sair correndo dali, mas Dona Irene levantou-se com calma. Aproximou-se de Camila, tocou seu braço e em libras perguntou: "Quer que eu fale por você?" Camila, sem voz, só balançou a cabeça. Roberto, ao fundo, observava tudo, lutando com os próprios instintos. Sua mente dividida entre a vontade de proteger a mãe e o receio de se envolver em um escândalo público. Outros clientes começaram a comentar em voz baixa, alimentando o clima de tribunal. Helena tentou intervir, dizendo que aquilo era inaceitável, mas o cliente embriagado insistia. Quem garante que ela não está roubando de novo? Gente assim não muda. Camila olhou para o chão, desejando que as luzes se apagassem. Foi então que Dona Irene tomou a frente, ergueu as mãos com firmeza e começou a se expressar em libras, exigindo respeito para Camila. Uma garçonete traduziu em voz alta e a mensagem ecoou. Ela merece ser ouvida. Aqui ninguém vai julgar sem saber. O impacto foi imediato. Um grupo de convidados aplaudiu discretamente, enquanto outros continuaram cochichando. Roberto finalmente deu um passo à frente. Caminhou até Camila, olhou nos olhos dela e declarou: "No meu restaurante todo mundo é inocente até prova em contrário. Se alguém tiver algo concreto que fale agora." O cliente, constrangido, tentou protestar, mas Roberto não deu espaço. Quem não sabe respeitar os outros pode se retirar. O clima ficou dividido. Parte do salão apoiou a postura firme de Roberto. Outros só observavam em silêncio, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Camila sentiu um calor estranho subir ao rosto, uma mistura de vergonha e alívio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a defendia publicamente. Dona Irene segurou sua mão, oferecendo uma força silenciosa. Helena, do balcão, ergueu o polegar em sinal de apoio, enquanto os outros funcionários seguiam trabalhando como se nada tivesse acontecido, tentando manter a normalidade. Quando a noite chegou ao fim, Camila estava exausta, mas ainda de pé. Enquanto recolhia as últimas taças, alguns convidados passaram por ela, dizendo baixinho palavras de apoio ou lançando olhares de desprezo. Ela sentia tudo, mas dessa vez não estava sozinha. No vestiário, antes de ir embora, Camila encontrou Helena, que disse em voz baixa: "Hoje você foi mais corajosa do que muita gente grande por aqui." Camila sorriu, cansada, mas grata. Ao sair pelo jardim, encontrou Roberto parado perto do portão, o olhar carregado de pensamentos. Ele não disse nada, apenas assentiu com a cabeça, reconhecendo que, mesmo em meio à penumbra, algumas verdades tinham finalmente ganhado luz. Dona Irene apareceu ao lado de Camila e, em libras, repetiu devagar: "Você não é seu passado. Só você pode decidir quem será a partir de agora." A rua estava calma, mas dentro dela, Camila sabia. Sobreviver àquela noite era só o começo de um novo capítulo.
A madrugada mal começava, quando o último cliente deixou o solar do Atlântico. Camila recolhia guardanapos e copos, cada movimento carregado do peso do que aconteceu horas antes. O salão ainda guardava ecos da confusão, olhares atravessados, comentários sussurrados, a sensação de que sua história estava estampada nas paredes. Dona Irene foi a primeira a procurar Camila nos bastidores. Encontrou a jovem sentada num banco do vestiário, mãos apoiadas no colo, tentando acalmar o coração disparado. A matriarca se aproximou, sentou ao lado dela e, em libras, agradeceu pela coragem de não fugir. Camila respondeu com um sorriso tímido, mas havia tristeza nos olhos. O medo não tinha ido embora. Sabia que, ao se expor, despertou ainda mais interesse e inimigos. Helena entrou em seguida segurando a planilha de fechamento da noite. Sentou do outro lado de Camila, formando um pequeno escudo invisível. Não deixa ninguém te fazer menor do que você é, ouviu? Esse lugar já viu muita injustiça passar, mas hoje, pela primeira vez, a gente viu alguém enfrentar de cabeça erguida. Camila agradeceu com um aceno, mas por dentro sentia-se frágil, dividida entre a vontade de desaparecer e o desejo de lutar. Quando terminou de guardar o uniforme, encontrou Roberto no corredor. Ele estava parado, mãos nos bolsos, com um olhar menos frio do que o habitual. Por um momento, só se encararam em silêncio, como se buscassem uma resposta no rosto um do outro. "Preciso falar com você", disse ele finalmente. Camila assentiu, ainda desconfiada. Foram até a varanda dos fundos, onde o vento trazia o cheiro distante do mar. A cidade já dormia, mas ali parecia que tudo podia acontecer. Roberto respirou fundo, medindo cada palavra antes de começar. "O que aconteceu hoje foi pesado. Minha família já passou por muita coisa, mas minha mãe escolheu confiar em você. Eu também quero acreditar, mas preciso entender quem é você de verdade." Camila sentiu a garganta secar. "Eu não sou o que dizem. Só queria uma chance de recomeçar, longe de tudo que me fizeram passar." Roberto analisava cada movimento dela, tentando enxergar além do medo. "Meu mundo é cheio de gente que mente, que finge para se aproximar. Não estou dizendo que é seu caso, mas você entende por que eu fico com um pé atrás, né?" Camila assentiu, sem conseguir disfarçar o cansaço. "Eu só tenho isso aqui, esse emprego, a confiança da sua mãe. Não tenho família, não tenho amigos antigos. Só quero trabalhar e esquecer." Por um instante, o silêncio foi mais forte que qualquer resposta. Roberto apoiou as mãos no parapeito, olhando para as luzes distantes da avenida. "Quando meu pai morreu, tentaram enganar a gente de todas as formas possíveis. Eu aprendi a ser duro, mas minha mãe, ela ainda enxerga esperança nas pessoas." Camila se encostou na parede, sentindo um alívio amargo. "Eu não vou te pedir para acreditar em mim. Só não me tire o que eu conquistei com tanto esforço." Roberto se virou, se aproximando mais. A voz baixa. "Helena me contou o que ouviu sobre o escândalo da universidade. Disse que você foi vítima, não vilã." Os olhos de Camila encheram de lágrimas. "Ele destruiu minha vida porque eu me recusei a participar do esquema. Leandro ameaçou, me jogou contra todos, inventou provas, manipulou depoimentos. Quando entendi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Só me restou fugir." Roberto ficou sério, absorvendo cada palavra. "Ele é perigoso. Sei bem do que esse tipo de gente é capaz. Não devia ter deixado você passar por isso sozinha." O cansaço pesava nos ombros de Camila, mas ali, naquela varanda, sentiu-se um pouco menos sozinha. Por um instante, os dois ficaram perto o suficiente para que o vento misturasse o perfume dela ao dele. Roberto ergueu a mão, hesitante, e tocou de leve a ponta dos dedos de Camila. Ela não recuou. Os olhos dele buscaram os dela. A pergunta silenciosa: existe espaço para confiança depois de tanta mentira? Antes que qualquer gesto se transformasse em promessa,
um barulho de porta ao longe interrompeu a cena. Helena apareceu chamando Roberto para resolver um problema no caixa. Ele se afastou, lançando um último olhar para Camila. Ela ficou ali, sentindo o peito apertado, o medo antigo se misturando com uma esperança que já não lembrava como era. No fundo, sabia que Roberto também lutava com as próprias sombras. Talvez, se tivessem coragem de confiar, pudessem ajudar um ao outro a sobreviver nesse jogo de máscaras. Naquela noite, Camila foi para casa carregando mais perguntas do que respostas. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, o medo não vinha sozinho. Havia também uma centelha de algo novo, tênue, mas suficiente para reacender sonhos antigos. A noite se arrastava pesada e úmida sobre o rio, com as luzes da cidade refletidas nas águas da Baía de Guanabara. Era o tipo de silêncio que antecede tempestade, quando até o vento parece segurar a respiração. Camila mal tinha dormido. Passou horas rolando na cama, replayando as conversas com Roberto, Helena e Dona Irene. O celular apitava de tempos em tempos, mensagens anônimas aparecendo na tela. Ameaças veladas, frases curtas, sempre o mesmo tom. Você não vai escapar. Cada vez mais convencida de que Leandro estava por trás daquela caçada, Camila decidiu que não fugiria. Já tinha passado tempo demais se escondendo. No fim da madrugada, recebeu uma ligação estranha. A voz do outro lado era metálica, distorcida, mas inconfundível. Leandro. Quer conversar como gente adulta? Me encontre no Cais do Flamengo. Agora. A coragem de Camila vinha do desespero, mas também de um cansaço antigo. Vestiu a primeira roupa que achou, amarrou os cabelos e pegou o primeiro ônibus quase vazio. O caminho parecia interminável, cada farol na avenida transformando a ansiedade em suor frio. Quando chegou ao cais, a paisagem era um amontoado de sombras e reflexos molhados. Leandro já estava lá, encostado em um carro preto, terno caro mesmo de madrugada, cigarro aceso entre os dedos. O sorriso dele era puro veneno. Você sempre gostou de cenas dramáticas, não é? Camila respirou fundo. Você quer o quê? Já destruiu o que podia. Leandro se aproximou, voz baixa e ameaçadora. Quero que suma daqui. Não vai conseguir recomeçar. Tenho provas, amigos em todo lugar, posso acabar com sua vida de novo. Ela não recuou. Eu não vou fugir mais. E dessa vez não estou sozinha. O jogo de ameaças ficou mais tenso quando Roberto surgiu na penumbra, vindo da direção oposta, acompanhado de um policial à paisana. Tinha olhos de quem não dormia há dias, barba por fazer e um ar determinado. Ele chegou perto encarando Leandro sem desviar. Acabou o tempo da sua impunidade. Eu sei o que você fez, tenho gravações e a polícia já está de olho em você. Leandro deu uma risada debochada, mas o policial avançou e tirou o cigarro da mão dele. Recebemos denúncia formal. Vai ter que responder por cada acusação. Leandro ainda tentou bancar o inocente, mas Roberto puxou do bolso um gravador. Você achou que podia continuar manipulando todo mundo, mas não esperava que alguém gravasse sua confissão. Falei com colegas da UFRJ. Consegui depoimentos de pessoas que você ameaçou. Chegou a sua hora, Leandro. O advogado ainda tentou reverter a situação, jogando dúvidas no ar. E você, Camila, vai confiar nesse cara? Sabe como são esses Vasconcelos? Protegem a própria pele, mas se livram de qualquer um quando não precisam mais. Não se iluda. Camila sentiu o impacto das palavras. Por alguns segundos, olhou para Roberto, buscando sinceridade no rosto dele. É verdade? Estou sendo usada mais uma vez? Roberto segurou a mão dela, apertando com firmeza. Você não é peça no meu jogo, Camila. Desde o começo, minha mãe enxergou em você alguém forte, alguém digno. Só quero que você tenha a chance de recomeçar. Leandro, acuado, olhou em volta procurando algum aliado, mas a rua estava deserta. O policial puxou-o para o carro, dizendo que ele teria tempo suficiente para se explicar no distrito. Antes de entrar,
Leandro lançou um último olhar para Camila. Isso não acaba aqui. O carro desapareceu na curva, sumindo nas luzes trêmulas do asfalto molhado. Roberto e Camila ficaram ali, sozinhos, sentindo o peso de tudo o que tinha acontecido. Ela chorou baixinho, de alívio, de raiva, de cansaço. Ele abraçou a jovem sem pressa, como quem entende o valor de cada silêncio compartilhado. Você está livre, Camila. Não precisa mais correr de ninguém. O céu já clareava no horizonte quando decidiram voltar caminhando juntos, sem precisar trocar promessas. O medo antigo ainda rondava, mas agora parecia menor diante do que haviam enfrentado juntos. No caminho de volta, Camila olhou para o mar, sentindo a brisa fria e nova em cada respiração. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez tinha a sensação de que era ela quem escolhia o próximo passo. O sol despontava tímido, sinalizando um recomeço. Não só para Camila, mas para todos que um dia aprenderam a sobreviver no escuro. O sol já iluminava as ruas do Leme quando Camila chegou em casa, ainda sentindo na pele os ecos da madrugada. A cidade acordava preguiçosa, o cheiro de pão fresco se misturando ao ruído distante dos ônibus. Pela primeira vez em muito tempo, ela deixou a porta aberta enquanto se arrumava para mais um dia no solar do Atlântico. O medo não tinha desaparecido, mas agora parecia um velho conhecido. Alguém que já não mandava em tudo. No restaurante, Helena já estava de avental, checando as entregas e conferindo as reservas. Quando viu Camila entrar, largou tudo para abraçá-la de verdade, daqueles abraços que dizem mais do que qualquer palavra. Hoje você recomeça, tá ouvindo? Aqui dentro ninguém vai te diminuir. Camila sentiu as pernas bambas, mas sorriu, enxugando uma lágrima rápida antes de vestir o uniforme. O clima no solar parecia outro. Os funcionários cochichavam menos, os olhares eram mais gentis. Dona Irene apareceu pouco depois, vestida de amarelo claro, sorriso iluminado. Ela procurou Camila entre as mesas e, ao encontrar a jovem, fez questão de abraçá-la, deixando claro para todos que não existia mais espaço para vergonha. No meio do salão, a matriarca sinalizou em libras: "A verdade liberta." Camila repetiu o gesto, sem medo de ser vista. Uma cliente antiga percebeu a cena e aplaudiu discretamente, puxando outros clientes para um movimento de respeito silencioso. Roberto chegou mais tarde com o olhar cansado, mas havia algo diferente na postura dele. Cumprimentou toda a equipe, parou ao lado de Camila e, num gesto quase imperceptível, tocou seu ombro. Não precisaram trocar palavras. A cumplicidade estava selada nos gestos, no silêncio confortável de quem já sobreviveu ao pior juntos. Nos bastidores, Helena acompanhava tudo com aquele olhar de quem sabe segurar as rédeas do mundo e cuidar dos seus. De tempos em tempos, lançava um sorriso encorajador para Camila, lembrando-a de que pertencimento é feito de gestos pequenos. Durante o almoço, um grupo de clientes que vira a cena da noite anterior puxou conversa com Camila. Perguntaram sobre a faculdade, sobre como aprenderam Libras, elogiando a coragem de seguir em frente. Ela respondeu sem rodeios, deixando claro que não queria mais esconder nada. A cada nova mesa servida, sentia-se mais leve, como se cada prato entregue fosse uma etapa vencida do próprio medo. No fim do expediente, Dona Irene pediu para conversar no jardim. O sol já descia atrás dos prédios, pintando as folhas com luz dourada. Irene segurou as mãos de Camila, olhou bem nos olhos da jovem e sinalizou: "Você mudou este lugar, não só para mim, mas para todos aqui." E Camila engoliu o choro, agradeceu com um gesto carinhoso, sentindo finalmente o peso do passado ficando para trás. Roberto apareceu em seguida, mãos nos bolsos, um leve sorriso no rosto. "A gente não escolhe como começa a história, Camila, mas pode escolher o que fazer com o que a vida joga na gente." Camila assentiu, sem pressa, olhando o céu mudando de cor. Helena se juntou ao grupo trazendo café fresco,
como quem sela um pacto sem alarde. Ao sair do restaurante naquela noite, Camila olhou uma última vez para o letreiro iluminado do Solar do Atlântico. Sentia que aquele lugar não era só onde recomeçou, mas onde finalmente foi vista. No caminho de casa, cruzou com vizinhos que antes não cumprimentava, sorriu para rostos desconhecidos e caminhou devagar, sem olhar para trás a cada passo. Quando deitou para dormir, ouviu o barulho da cidade se apagando lá fora. O silêncio no quarto parecia diferente. Não era vazio, nem medo. Era um silêncio de paz, de promessa. Um novo silêncio, onde não era mais preciso esconder quem era. Alguns meses se passaram desde a madrugada que mudou tudo. O Solar do Atlântico seguia pulsando, recebendo clientes fiéis e curiosos, mas agora parecia um outro mundo, como se as paredes tivessem absorvido cada segredo, cada choro escondido, cada abraço silencioso. Os dias se tornaram mais leves, as manhãs preenchidas por risos fáceis e a rotina compartilhada com menos medo. Camila se firmou como parte essencial da equipe. Não era mais vista como uma sombra no salão, mas como alguém que havia deixado marcas de esperança nos corredores. Sua relação com Dona Irene cresceu. Sempre que podiam, trocavam longas conversas em libras, rindo de piadas internas e relembrando com um sorriso de cumplicidade tudo o que superaram juntas. Irene fazia questão de ensinar novos sinais à equipe, espalhando respeito e inclusão por cada canto do restaurante. Até mesmo clientes mais antigos aprenderam a cumprimentar com as mãos, seguindo o exemplo das duas mulheres que desafiaram o silêncio. Roberto mergulhou no trabalho, mas era um homem diferente. O peso da desconfiança se dissolveu, dando lugar a uma postura mais aberta, menos rígida. Começou a ouvir mais, não apenas o que era dito, mas aquilo que ficava guardado nos olhares e nas pausas. Ele e Camila, entre reuniões e intervalos roubados, passaram a compartilhar não só confidências, mas sonhos de futuro. A relação deles era feita de gestos pequenos, toques sutis, palavras guardadas para quando o mundo desacelerava. Helena também mudou. Sua força, antes escondida atrás de planilhas e listas, agora se traduzia em conselhos e cuidado. Tornou-se confidente de Camila, defensora firme da equipe, sempre pronta para intervir diante de qualquer sinal de injustiça. O salão, que antes respirava apenas luxo e ostentação, agora também era espaço de afeto e recomeço. Aos poucos, boatos antigos deram lugar a novas histórias. O escândalo da UFRJ virou apenas uma linha esquecida em algum jornal. Leandro, enfrentando as consequências de seus atos, desapareceu do radar, engolido pelo próprio veneno. Numa manhã de sexta-feira, Dona Irene organizou um pequeno evento no restaurante, reunindo funcionários, clientes e alguns amigos. Era o Dia Nacional da Língua de Sinais. Ela pediu a Camila para discursar, coisa que tempos atrás seria impossível. Camila aceitou, subiu no pequeno palco improvisado no salão principal, olhou para todos e pela primeira vez falou com voz firme e também com as mãos. Durante muito tempo o silêncio foi meu maior medo. Eu achava que precisava esconder quem eu era, que ninguém escutaria minha verdade. Hoje, entendi que o silêncio também pode ser abrigo, pode ser respeito, pode ser ponte. Quero agradecer a Dona Irene, a Helena, ao Roberto e a todos vocês, que aprenderam a ouvir até o que não é dito. Cada gesto, cada palavra, cada olhar sincero me ajudou a lembrar que recomeçar é possível e que a verdade, quando dita em qualquer língua, liberta. O salão, emocionado, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, aplausos tímidos se transformaram em celebração verdadeira. Irene subiu ao palco, abraçou Camila com força e juntas sinalizaram para todos um agradecimento coletivo. Mais tarde, na cozinha, Helena preparava café enquanto Roberto se aproximou de Camila, segurando suas mãos entre as dele.
Você não imagina o quanto mudou tudo por aqui. Não só a rotina, mudou a maneira como enxergamos uns aos outros. Camila sorriu, olhos cheios de alegria calma. Você também mudou. Todos nós mudamos. Roberto beijou sua testa, em silêncio. Ali, naquele instante, nenhum deles precisava de mais nada. O tempo passou e com ele as feridas cicatrizaram. As memórias dolorosas ficaram menos afiadas. O solar do Atlântico se tornou referência não só pela qualidade da comida, mas pelo ambiente de respeito, empatia e aceitação que irradiava de cada canto. Camila ganhou novas responsabilidades, ensinando libras para os funcionários, acolhendo novatos que chegavam com medo no olhar e vontade de ficar invisível. Dona Irene, orgulhosa, acompanhava cada passo, torcendo pela jovem que um dia calou um salão inteiro com um gesto de coragem. Na última cena desse ciclo, Camila caminhava pelo salão vazio, o pano de prato jogado no ombro, ouvindo apenas o som do próprio coração tranquilo. Parou diante de uma das janelas, viu o movimento da rua, os carros passando apressados e respirou fundo. Pela primeira vez, o silêncio ao seu redor não era prisão nem castigo, era liberdade, era casa. No espelho do restaurante, viu o próprio reflexo sorrindo de volta. E soube, sem precisar de palavras, que o silêncio fala. E às vezes, fala muito mais alto que qualquer grito. Se essa história tocou seu coração ou te inspirou a acreditar em novos começos, aproveita para se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade onde cada silêncio conta uma nova história. Tem sempre um espaço reservado para você aqui.